Nós gastamos 10 quilos de ração por dia. São 11 mil reais que se gasta todo mês se não recebemos ração de doação. Se recebemos doação, é 9 mil. Eu sou portadora de leucemia e mieloide crônica, tenho fibromialgia e outros problemas ósseos. A gente não tem um apoio, a gente não tem uma renda, a gente não tem um trabalho. Então é muito difícil para você que gosta de animais, você querer dar muito e não conseguir. A gente depende 100% de doações. As pessoas pedem muito, vem resgatar aqui um animal, o animal está doente, o animal está ferido. Mas geralmente quem pede ajuda, não ajuda. Se eu morrer, o que vai acontecer com meus animais? Essa é a grande preocupação. A Constituição Federal Brasileira garante a proteção dos animais dentro do território nacional. Mas, segundo o OMS, 30 milhões de animais vivem nas ruas do país. Um estudo divulgado em 2022 pelo Instituto PET Brasil mostrou que 185 mil cães e gatos vivem em abrigos e ONGs. Em Pernambuco e cidades da região metropolitana do Recife, não há dados claros sobre a população de animais em situação de rua. E quando faltam números, não há políticas públicas que considerem a realidade como ela é. Basta uma pesquisa rápida nas redes sociais para verificar a existência de inúmeros projetos independentes de proteção animal no Grande Recife. Pessoas comuns que decidiram agir. Mais ou menos 5 anos atrás, eu tive uma cadela. A cadela chamava-se Tami. A gente chamava ela de Tami porque o nome era Tâmara. E aí eu descobri que ela estava com câncer. Eu vim cuidar do meu pai e eu entrei em depressão e esse gato apareceu na minha vida, peguei muito amor, peguei muito carinho. Nisso envenenaram ele. E eu andando aqui no município de Igaraçu, eu percebi que o descaso é muito, o maus trato é muito. Não vi animais como eu vejo hoje. Hoje eu olho para os animais e sinto eles pedindo socorro, eles pedindo para ser resgatado. Tami começou a ter um comportamento estranho, sangramentos e tudo mais. Levamos ela para a clínica e foi descoberta metástase pulmonar. Eu comecei a gastar dinheiro com ela, com o médico, e de repente não tinha dinheiro mais. Tinha acabado. Eu entrei nos grupos e comecei a pedir ajuda para a Tami, para comprar um soro, para comprar equipe. E aí chegou até o momento dela ir a óbito. Só que nesse período eu já estava nesses grupos, conheci outros protetores e eu estava tentando me encaixar. Eu queria saber como é que eu poderia agir, como é que eu deveria fazer, mas aí eu vi que eu não me encaixava em resgate. Porque às vezes as pessoas pediam, faziam assim, olha, eu quero que você resgate 3 gatos que estão em tal local. Aí quando a gente chegava lá, não tinha 3 gatos, tinha uns 50 gatos e que a gente ia resgatar aqueles 3. A minha atuação é alimentar animais em situação de rua diariamente. A gente alimenta, cuida, trata, leva para o veterinário. Quanto tempo tu tá nesse trabalho? Mais de 7 anos. Geralmente eu saio entre meia-noite e 2 da manhã por uma questão de segurança, porque não só para mim, mas para os cachorros, né? Porque como são cachorros de rua, o volume de carro antes das 11, 12 horas, o fluxo ainda é grande aqui em Recife. Hoje eu percorro o bairro da Boa Vista, Santo Amaro, Santo Antônio e Recife Antigo. Eu vou de patinete, vou de patins e de moto, mas como ficou extensa e a quantidade de cachorro aumentou, então a quantidade de ração é maior, então fica muito inviável, né? Houve uma senhora que tinha muitos cães. Ela passou por um perrengue muito sério e pegaram esses cães dela e jogaram no canavial de Matriz da Luz. Então, num apartamento de 3 quartos, eu coloquei mais de 25 animais. E aí eu tive minha casa praticamente totalmente destruída. Fomos obrigados a sair do local. Eu dei entrada junto ao Ministério Público solicitando que outros animais que tinham ficado comigo pudessem ser remanejados para abrigo, para algumas ONGs. Eu ainda fiquei com 11 animais. Aí eu vim embora para Olinda, saí do curado em Olinda. Eu estava com os gatos, estava com os cães, tinha me mudado para cá e estava sem dinheiro.
E foi desesperador, porque eu peguei as últimas coisas que eu tinha dentro do armário para dar de comer a eles. Eu tinha uma lata de leite condensado e um pacote de macarrão. Fiz o macarrão parafuso, misturei com leite condensado e foi esse que eles comeram e eu não comi. E aí eu chorei, não vou dizer que não, chorei, mandei esse vídeo e aí começou então a aparecer pessoas. Já são 2 da manhã, estamos aqui nos 4 cantos, tá difícil. Ih, meu marronjão, é o Bob de tio, cadê o Bob? Branco aqui, a pata ele voltou a mancar, que eu acho que tá muito sensível ainda, né? Ele voltou a mancar, tá vendo? Com a patinha. É uma realidade muito triste, porque o animal, ele não tem como pedir ou se virar só. Ele, infelizmente, hoje ele depende totalmente de um ser humano. É um processo, na verdade, milenar, né, que basicamente, né, surge com a primeira domesticação de animais para a pecuária mesmo, né, para a subsistência humana. A domesticação, por exemplo, de lobos, os animais silvestres que foram sendo historicamente domesticados, a relação, né, humano-animal passou a ser uma relação não apenas comercial ou de subsistência, mas uma relação de afeto mesmo, né? E não há uma estrutura no mundo, em termos governamentais, em termos sociais, em termos urbanos, inclusive, onde haja um habitat para esses animais, né? Então, uma vez que eles já foram tirados do seu ambiente natural e da sua relação com o meio ambiente, se tornou, por exemplo, uma relação urbana, onde agora ele vai estar em ruas, com avenidas, com carros, isso não vou dizer que é irreversível, porque nada na vida é irreversível, na história, a história prova isso, nem que leve 120 mil anos, mas ao mesmo tempo é problemático. Hoje eu saí também pouquíssimo, porque eu sou portadora de leucemia e mieloide crônica, tenho fibromialgia e outros problemas ósseos. A gente não tem um apoio, a gente não tem uma renda, a gente não tem um trabalho, então é muito difícil para você que gosta de animais, você querer dar muito e não conseguir. Aqui a gente gasta uma saca de ração por dia, a gente depende 100% de doações. Então é muito difícil mesmo, que às vezes dá vontade de desistir, que mesmo para desistir, a gente é uma dificuldade, não é isso? É uma dificuldade, porque quem vai querer mais de 100 animais? Até o pouco que a gente ganha de familiares, a gente usa. Então não... Verdade. Eu entrei na casa sabendo que eu estaria morando num abrigo, né? E a vida da gente é uma vida muito doida nesse sentido, porque eu vim ter uma mesa há pouco tempo. Nós gastamos 10 quilos de ração por dia para manter mais de 100 animais. A gente cata tábua, cata latinha, cata garrafa PET e tudo. Tem material que a gente recebe e que vende realmente no pessoal que compra para reciclagem, né? E aí, com esse dinheiro, a gente compra água sanitária. São 11 mil reais que se gasta todo mês se não recebemos ração de doação. Se recebemos doação, é 9 mil. Eu procuro muito orientar, conscientizar tutores, pessoas que não sabem do que tratam o animal como se fosse uma pedra, né? Ele não é para ser acorrentado, e é o que mais a gente vê aqui, é o animal na corrente, né? É o animal no sol e na chuva. Eles vivem soltos. Aqui ele só não está no habitat deles. Ele vive solto, sem coleira, sem corrente, sem nada. Infelizmente, muito não pensa assim como a gente. Foi uma coisa minha e ele aprendeu. Né? O especismo ele é uma ideologia supremacista, não só uma ideologia, mas uma prática, que considera qualquer espécie de animal não humana como, né, naturalmente inferior ou usável. Mas o especismo ele está nos animais que a gente costuma ver nas ruas. Cães, gatos que acabam sendo não só abandonados, mas o problema, né, que não há políticas públicas para poder fazer castração, mutirão. A leucemia, para mim, chegou como sendo uma faca na minha cabeça. E ali eu andava de cadeira de rodas. Eu aparento estar muito mais velha, porque a doença causa isso. Perdi praticamente todos os dentes. Com a quimioterapia, hoje eu só tenho 10 dentes na boca. Todos na frente, graças a Deus que ainda dá para dar um sorriso. A família fez isso. Você tá com um monte de bicho. Tu morrer, o que é que a gente vai fazer? A gente não quer esses bichos, não. Majoritariamente, quem sempre protagonizou a luta pelos animais foram as mulheres desde o início.
A primeira grande escritora da literatura e da filosofia feminista, que é a Mary Wollstonecraft, ela dizia, olha, tá tudo conectado, né? As mulheres sempre tiveram muito mais sensibilidade por talvez serem um dos grupos mais antigos da história das opressões. E se você for falar especificamente dos protetores de cães e gatos, em geral são mulheres. Tem uma certa faixa etária, inclusive, né, de mulheres, vivem abandonadas pela própria família ou foi abandonada pelos maridos. São essas pessoas que fazem esse trabalho de cuidado, né, esse trabalho de acolhimento e tal, porque muitas vezes a própria pessoa não foi acolhida pela própria família. Como é que fica o teu emocional dentro de tudo isso? Sobra tempo para cuidar de si? Não. Não sobra tempo para sair. Não sobra tempo para nada. A gente só vive mesmo para eles e mais ninguém. Meu Deus, eu não sou a primeira, são muitos casos de protetores sofrendo, pedindo ajuda. No fundo, eu sinto esperança de que a situação ainda vai mudar. São 7 anos, né? A gente meio que tenta se bloquear um pouco, né? Digamos que eu tento me desligar, que é difícil. Eu já pago 7 cachorros em lá temporário e 2 que estão internados desde o ano passado em uma clínica. Tanto que se olhar eu nem peço mais na página do meu projeto porque não chega. Então sai realmente do meu bolso e assim é um pouco pesado, mas tudo tem um ônus e um bônus, né? Aí a gente tem que realmente fazer por eles, que se a gente não fizer não tem quem faça. Achei esse tibuzinho aqui, esse marsupial. Acho que ele tá machucado. Gente, eu tava dando comida aos cachorros. Encontrei essa garça ali na Dantas Barreto. Eu vou puxar um galinho, porque eu tô meio distante aqui do galho. Tchau, Pituquinha. Tô indo com ela devagarzinho, empurrando aqui ela devagarzinho aqui, chotando ela para o lado do 13 de maio. Quase uma hora tentando pegar botando o outro pato para dentro. Quando eu tô voltando para casa, encontro que um outro pato. A gente tem uma série de animais que transitam no perímetro urbano, pássaros, pombos e tal, que pela falta de políticas públicas e pelo problema do especismo, ou seja, da gente não ligar para os animais, esses problemas só tendem a se agravar. As pessoas pedem muito, vem resgatar aqui o animal está doente, o animal está ferido, mas ninguém, geralmente quem pede ajuda, não ajuda. Infelizmente, há pouco tempo atrás, o cachorro que era mais antigo do projeto morreu, que foi branco, era um cachorro que era muito apegado. Ele era o alfa de uma matilha de 14 cães, que era toda uma família, né? Que ele fica em Santa Amaro. Esse cachorrinho que tá no papelão, que eu publiquei pedindo ajuda. Não vai aguentar não. Ele balançou o rabinho quando viu a gente é muita maldade, como que o povo pode fazer isso? Meu Deus, mesmo psicologicamente com a gente. É horrível, meu Deus. Chega dói na alma da gente, dói demais, que coisa horrorosa, gente. Meu Deus, que horror, Senhor do céu, olha isso, gente. Ai, Deus do céu, chega dói na alma. Eu lembro desse caso, gente. Dentro da bueira, quem chegou lá e já não aguentou. Só deu tempo de tirar ele de lá, né? Aquele caso me comoveu tanto. O ser humano é muito cruel, né? Porque é uma vida. É uma vida que depende. Ele não é de chorar, não, viu? É uma vida. É uma vida que depende da gente 100%, depende da sociedade. E encontrar uma situação daquela, para mim, a pessoa é muito mal. Zé. Oi, Zé. O gatinho Zé. O gatinho Zé foi a morte terrível, a morte dele. Ele comeu comida fora de casa. A comida estava infectada com ovos de mosca. E os ovos eclodiram dentro dele. Ele foi morto por mias e de dentro para fora. Mas da história dele, eu acho que era uma das histórias mais gostosas. Porque eu fui para uma feira de adoção levando 3 gatos. E ele estava no cantinho na esquina. Quando estamos voltando e vamos entrar na rua, tem um cachorro que é sarna pura. Paramos o carro,
porque Zé continuava no mesmo ponto. Eu disse, eu vou pegar Zé. Deixei a porta do carro aberta, peguei ele, aí estou eu abrindo a gaiola, que estavam os outros 3 gatos que eu tinha levado para adoção e não tinham sido adotados na feira de adoção, e eram do mesmo tamanho de Zé. Aí eu peguei e coloquei eles lá dentro. Na hora que eu fecho aqui a porta, esse cachorro para dentro do carro. E colocamos o nome dele de Bonovox. Viveu pouco tempo conosco. Quando a gente foi castrá-lo com 8 meses, descobrimos que ele tinha câncer de próstata. Ele morreu já nessa casa aqui que a gente tá, assim como o Zé também morreu, mas ele teve a vida que eu pude dar a ele, né? Nosso segundo cachorro resgatado também, o Guerreiro. É o Guerreiro, verdade. Guerreiro, uns 5 anos já com a gente. Foi quando ele apareceu na rua com a metade da cabeça comida por bicheiras. Tratou, tá até hoje. Ele já era um adulto velho. Hoje ele tá mais velho ainda, mas tá muito ativo, brincalhão demais. Isso é a nossa gratidão. Eu gostaria que as pessoas soubessem que o animal realmente não é um objeto. Animal não é coisa. Nem para xingar o outro é coisa. Tá? É um ser vivo, merece respeito, é um ser senciente, que sente falta, que sente dor, que sente fome, que precisa da gente como humano. Cara, eu acho que o poder público precisa fazer muito. Questão de castração, que hoje existe lá o hospital veterinário, mas ele é só para as pessoas que levam um cachorro até lá. Ainda não existe uma ação, um projeto que vai lá, pega o cachorro da rua, castra, chipar todos os animais que forem adotados, chipar os que estão na rua, porque aí você tem como ter o controle, se o cachorro foi abandonado, se não foi. Se fizesse a castração, tivesse essa consciência maior e melhor do poder público em relação aos animais de rua, ia ajudar muito. A gente precisa exigir do poder público políticas públicas que a gente possa, de fato, dar conta de todos esses animais, de todos esses problemas. Um dos maiores e mais graves problemas que a gente tem na região metropolitana é o problema da castração. Animais abandonados acabam se reproduzindo de maneira completamente indiscriminada, sem nenhum tipo de controle. E assim, o controle já pressupõe que a gente já errou. Porque ter que controlar alguma coisa, controlar animais, pressupõe uma forma de controle sobre a vida, a reprodução deles. Mas isso só existe porque eles não estão mais no habitat natural que eles estariam há milhares de anos atrás. Já tentamos, vereadores e... Não tem resposta. Se ela realmente, a prefeitura quisesse abraçar a causa animal, não precisava ninguém na porta da prefeitura. Ela conhece muito bem o nosso trabalho, sabe das nossas necessidades, porém, fica de braço cruzado, é a realidade. A produção procurou o governo do estado e as respectivas prefeituras onde os protetores atuam. O interesse era obter dados sobre os animais em situação de rua e quais políticas públicas estariam em vigor para o amparo desses animais, dos abrigos e voluntários independentes da causa animal. O estado de Pernambuco e as prefeituras de Olinda e Igaraçu não responderam aos nossos contatos. A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, respondeu ao pedido via Lei de Acesso à Informação. Em comunicado, a Prefeitura reconhece a grande quantidade de animais em situação de rua, sejam eles vítimas de maus-tratos, abandonados ou nascidos nas ruas. Reconhece que parte da população não possui conscientização quanto à guarda responsável e que espera intensificar a educação dos cidadãos. A Prefeitura diz que já existe uma quantidade de cães e gatos registrados na cidade. Em contrapartida, não informou dados ou o que está sendo feito para auxiliar a proteção animal independente no Recife. Eu, como professor de filosofia, vou ter que usar esse velho jargão. Se é um problema, tem solução. Se não tem solução, não é um problema. Então, é um problema. Se é um problema, vai ter solução. E a solução é a gente lutar, se organizar, exigir do poder público, conscientizar. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho que vai levar muitos anos? A gente viveu, até o final do século XIX no Brasil a escravatura. E até hoje a gente lida com os problemas estruturais do racismo. E olha quanto tempo tem durado a luta, da comunidade negra, da comunidade preta, no Brasil e no mundo. Se a gente for comparar essa situação agora, humana, com a situação da causa animal,
A causa animal tem muito menos idade, em termos de histórico de luta, do que essas outras lutas. Os centros, ele tem muita comida de rua, né? Resto de almoço, resto de comida, né? A gente tem açougue, tem o cheiro da carne que atrai, né? Até em comunidades que tem feira, que tem essas coisas, você vai ver que vai ter mais animal. Consequentemente, aumenta o abandono também nesse Aumenta o abandono. Aumenta o abandono, que já tem alimento de cachorro, vai lá, solta. Então ainda, infelizmente, existe a lei. Negão, tu me achou aqui, nego! Tu tava onde, tio? O malhoqueiro da minha vida. Tu tava onde? Ô, tio, como é que tu me achou, nego? É um dos cachorros que eu cuido, é Negão. Ele é um amor. Tio, eu sou. Eu sou protetor, E eu falo também, tio, eu falo. Eu tenho tentado adoção para ele, mas eu não consigo, né? Ele é um cachorro extremamente carismático, só falta falar. É protetor pra caramba, né, Negão? Se eu morrer, o que vai acontecer com meus animais? Essa é a grande preocupação. Eu vou fazer uma ONG ou uma fundação. E lá eu quero deixar claro que as pessoas que têm animais, elas podem deixar 50% dos seus bens para os seus animais. Logicamente, com um fiel depositário. Então eu quero fazer isso para mim e tirar esse peso dessas pessoas que também estão com esse mesmo tipo de pensamento. Eu vou poder salvaguardar os animais após a minha morte. Eu falo para ele que a gente é um casal de idoso que já está cansado, a gente já está cansado, tem mais de 8 anos que a gente está nessa luta. O tempo está se passando e nada muda, e ao mesmo tempo eu falo que eu sinto esperança de que isso vai mudar, né? Que a gente vai poder resgatar esse sofrimento, que a gente vai poder viver, que a vida é para poder viver também, né? Esperança é a última que morre, né? Pois. Essa é a esperança que a gente tem, que um dia que as coisas mudem. Hoje eu tenho a meta de pegar os cachorros do meu projeto, que eu cuido, colocar numa área e encerrar a página do Patinhas de Amor na internet, porque são 7 anos que eu não tenho vida, né? É de domingo a domingo, eu posso estar doente, posso sofrer acidente, como eu já sofri acidente. São 7 anos sem viajar, 7 anos sem dormir fora de casa, 7 anos sem fazer nada das coisas que eu gosto. Totalmente dedicado a eles. Um dia sem é um dia sem comer, é fome, fome dói. Eu não sou dona de nenhum animal. Eu não sou. Não pertence a mim. Esses animais têm um único dono. Todos eles. E novamente veio a passagem bíblica que dizia o seguinte: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Eles nem colhem nem tecem, mas meu Pai que está no céu cuida deles. Que dirá de vós? Tirou de mim a ideia de dono, de posse. Não, eu estou aqui apenas como zeladora da criação. Eu estou aqui zelando pelos animais que têm um dono, que é o Criador. Vai demorar muito até a gente conseguir conscientizar as pessoas. Ok, mas se a gente não começar por algum lugar, vai começar por onde? Né? Como diria o Eduardo Galeano, né? O que é o horizonte? O horizonte é aquilo que eu ando 10 passos e ele se afasta 10 passos. Então para que serve o horizonte, a utopia? Serve para a gente caminhar.